Muito obrigada, professor Jaime, por nos ajudar nessa nossa empreitada, nesse nosso projeto. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer para o senhor é por que que o senhor resolveu fazer medicina? Olha, Luísa, é uma coisa que nunca foi questionado, nem na minha cabeça, nem na minha família. Eu sou carioca, nasci no Rio de Janeiro, fui criado em Vila Isabel. E as minhas duas casas, do lado da família da minha mãe e do meu pai, eram de médicos e moravam todos na mesma rua. E, na verdade, quer dizer, os meus dois avós eram médicos, pai do meu pai e pai da minha mãe. O meu pai era médico, meu pai foi um grande médico, depois nós falaremos mais dele. E eu ainda tinha um tio, padrinho, que era um grande pediatra no Rio de Janeiro, e era o nosso pediatra da família toda, de todas as crianças, chamava-se Henrique de Segada de Viana. Era uma figura encantadora. E tudo isso me influenciou muito. Eu, quando era criança, eu dizia que quando eu crescesse, eu queria ser doutor de crianças. Uhum. E eu nunca cogitei de ser outras coisas, a não ser mudar de especialidade. Aí já é uma outra história. Mas a medicina, para mim, sempre foi uma coisa indiscutível. Eu nunca pensei em ser outra coisa. Perfeito. E depois, como é que o senhor decidiu ser cirurgião e oncologista? Como é que foi por esse caminho? Bom, isso é uma influência muito direta do meu pai e dos colegas do meu pai. O meu pai chamava-se Jorge de Marcilac, que foi uma figura muito importante na medicina brasileira, no Rio de Janeiro, e na Academia Nacional de Medicina, da qual ele chegou a ser presidente. E ele era um cirurgião importante, os amigos dele também. Eu sempre fui levado para o hospital desde criança e acabei assistindo operações e gostando, me interessando muito. Então, foi muito fácil seguir esse caminho. Como se dissesse, o destino preparou assim, uma trilha para mim. E eu me esforcei, fiz o meu possível para seguir aquela trilha corretamente. Como é que o senhor acha que teve uma responsabilidade muito grande por ser filho de uma pessoa tão honrada? Como que foi? Bom, na verdade, é aquela velha história da árvore e da semente. A semente, quando é pequenininha, gosta da sombra da árvore para ela brotar e não ser castigada pelo sol. Mas depois a sombra da árvore atrapalha o crescimento da semente. Então, tudo isso tem vantagens e desvantagens. Eu certamente me beneficiei muito de ser de uma família de médicos conhecidos e, sobretudo, de um pai que era muito conhecido dentro da especialidade de oncologia, de cirurgia de câncer, que foi a especialidade que eu também segui. Por outro lado, a presença muito importante do meu pai estabeleceu a vida toda comparações desejáveis ou indesejáveis, mas certamente inevitáveis, e que me deram um certo trabalho para lidar com elas ao longo da vida. Eu imagino. E o seu pai trabalhou até umidade avançada? Como é que foi? O meu pai foi um dos fundadores do Instituto Nacional de Câncer, junto com Mário Kreff e Alberto Coutinho. O Alberto Coutinho é a quem eu sucedi na Academia Nacional de Medicina. Foi um grande cirurgião, foi o fundador da especialidade de patologia mamária no Brasil. Ele é o pioneiro, mestre primeiro da patologia mamária, que nós chamamos hoje de mastologia. E eu ajudei muito a operação do Coutinho, operamos muito câncer de mama juntos, eu gostava muito dele e ele de mim. E eu acabei sucedendo a ele na Academia Nacional de Medicina. Eu ocupei a cadeira que era dele anteriormente. Mas a minha entrada para a academia, que foi uma das coisas mais agradáveis da minha vida, se deu também de uma forma um pouco especial, porque eu, na verdade, eu já conhecia muitos acadêmicos. Eu frequentava a Academia Nacional de Medicina desde jovem, por causa do meu pai, que fez uma carreira acadêmica muito bonita e chegou até a presidência da academia.
E eu me candidatei à academia, não sei se de uma forma talvez um pouco pretensiosa, muito cedo na minha vida. Eu tinha 40 e poucos anos quando eu me candidatei. E foi uma disputa muito acirrada, mas que eu consegui vencer com o meu currículo, com as minhas, com os meus esforços e com as relações que nós tínhamos também lá dentro. Você sabe que a Academia Nacional de Medicina é uma instituição médica e política ao mesmo tempo. Então, eu fui brindado com a entrada para a Academia Nacional de Medicina muito cedo na minha vida. Hoje em dia, dentro de poucos dias, eu faço completo, graças a Deus, 82 anos. Eu E eu vi, entrei semana para a que Academia. vem, né? Dia 8, eu vi. Vai ser comemorado, mas ainda é comemorado, graças a Deus. Mas eu entrei para a Academia Nacional de Medicina com 40 e poucos anos. Eu estou na academia há 37 anos. Então, eu tive o privilégio de entrar muito jovem, me sentar ao lado dos meus antigos professores, dos grandes nomes da medicina, da cirurgia, da patologia, da pesquisa. Era uma emoção para mim entrar na academia, naquela bancada acadêmica, e de repente sentar ao lado de Clementino Fraga, de Carlos Chagas, entre tantos outros que eu não vou nem citar. Então, realmente foi uma conquista precoce e muito importante da minha vida médica, foi a entrada na Academia Nacional de Medicina. E é uma coisa que eu, hoje em dia, eu já estou aposentado há vários anos, mas eu gosto muito de frequentar. É um ambiente que faz muito bem ao físico e à alma da gente, e a gente aprende medicina o tempo todo, porque eu, hoje em dia, eu só leio coisas que realmente me interessam da minha antiga especialidade, o que for. Mas na academia, toda quinta-feira, fala-se dos sujeitos, dos assuntos mais variados. Então, você aprende, toda quinta-feira você está aprendendo medicina, que é uma coisa que me dá muito prazer. Deixa eu te perguntar uma coisa. O senhor chegou a operar junto com o seu pai? Operar? É. Operar cirurgicamente? Muitas vezes, muitas vezes. E como que era essa sensação? Muito boa, muito interessante. Depois eu fui, primeiro como instrumentador, depois como segundo auxiliar. Você é cirurgião também, você conhece muito bem esse métier. Primeiro instrumentador, depois segundo auxiliar, depois primeiro auxiliar, depois substituía ele várias vezes, e depois que eu já estava formado e já sabendo das coisas e tudo, eu às vezes operava e ele atuava às vezes como auxiliar, e que me dava um prazer extraordinário. Depois eu tive a felicidade, depois que eu me formei em medicina, eu já estava casado, mas ainda sem filhos. Tive a oportunidade nos Estados Unidos e Professor, a minha internet que está ruim aqui, eu vou pedir para o senhor repetir, porque perdeu aqui uma parte do som. De um homem, foi uma coisa extraordinária na minha formação. Depois desse ano que eu passei em Nova York, eu consegui, sem voltar ao Brasil, uma outra coisa também benéfica na minha carreira. Eu fui para Paris e consegui um trabalho, um contrato de trabalho com o Instituto de Câncer de Paris, que se chama Instituto Gustave Roussy, no subúrbio de Paris. E lá assistente, depois desses 2 anos de estrangeiro, muito jovem ainda, quer dizer, de idade muito iniciante, mas eu, na verdade, já tinha uma experiência, digamos, internacional importante, e tinha feito amigos muito importantes nessas carreiras todas lá fora. O senhor fala, então, inglês e francês? Eu fui obrigado a falar inglês e francês. Bom, as minhas famílias têm uma porção de fontes. Tem brasileiro, tem holandês, tem português, mas o que predomina mais é o sangue francês. Nós temos um sobrenome francês meio
aristocrático, até que se chama de Marciac, que é a pronúncia correta na França. E a gente não usa muito essa pronúncia no Brasil, não, porque é um pouco pernóstica, chamemos assim. Normalmente nós somos chamados de Marcilac, mas a origem é francesa. Mas eu não fui criado em francês, eu fui criado falando português. As línguas estrangeiras que eu acabei falando, lendo e estudando, eu tive que aprender por conta própria. Mas eu quero falar de uma outra coisa muito importante a respeito da minha formação, que foram os meus colégios. Que eu acho, hoje em dia, que o ensino é tão discutido e tão discutível. Eu, graças a Deus, eu tive, acho que a melhor formação escolar, estudantil que alguém pode ter, e absolutamente gratuita. Eu peguei uma época da vida em que os colégios do governo, os colégios oficiais, ou do governo federal, ou do estadual, ou do municipal, eram sempre os melhores e gratuitos. Só era difícil para entrar, porque eram verdadeiros vestibulares. E eu fiz meu primário na escola de Vila Isabel, chamada Escola República Argentina, que hoje em dia está desativada, e tive um curso primário absolutamente maravilhoso e gratuito, escola da prefeitura. Depois eu fiz no Colégio Pedro II, que era o colégio mais tradicional, e a formação secundária, que chamava de ginásio de científico, tudo de graça, com os melhores professores que você possa imaginar. Só para você ter uma ideia, nosso professor de peixe era o Aurélio Buarque de Holanda, esse do dicionário. Todo mundo fala do Aurélio, ele era o nosso professor de português de graça. Nossa. Durante a nossa formação. Estudávamos latim, geografia, história, tudo que você possa imaginar. Era o que chamava-se um curso de humanidades, principalmente um curso de cultura geral. A que eu sou muito grato até hoje, me ensinou muito a gostar de coisas de cultura geral, que é uma coisa que me distrai até hoje. Que bom. E o que o senhor gosta mais? Qual que é seu hobby? Há muitos anos eu estou sem praticar medicina. Eu me aposentei cedo, isso é uma outra coisa um pouco diferente na minha vida. Ao contrário dos outros médicos, meus colegas praticantes, eu resolvi me aposentar cedo. Eu fazia um tipo de cirurgia muito pesada, de muitas horas de sala de operação, e numa época que a cirurgia de câncer eram cirurgias muito mutilantes, eram mastectomias, gastrectomias, amputações, em crianças, em mulheres, e muito cansativas para o físico e para a alma. E eu fui me decidindo que eu não gostaria de envelhecer fazendo esse tipo de prática médica. Então, eu consegui organizar a minha vida com a minha equipe e a minha secretária, os meus assistentes, de forma a parar de fazer tratamentos cirúrgicos pesados a partir dos 60 anos de idade, que é considerado muito cedo para um cirurgião ativo parar. Mas eu me programei para isso, fisicamente, mentalmente, psicologicamente, e por que não dizer também financeiramente, para parar de trabalhar, e eu interrompi a minha prática médico-cirúrgica aos 60 anos. E aí eu me aposentei do Instituto Nacional de Câncer, onde eu chefiava o serviço de cirurgia. Passei o meu consultório, que era muito ativo, para o meu primeiro assistente, que assumiu tudo e eu não fui mais lá. E eu ainda tinha uma cadeira de cancerologia na Faculdade Souza Marques, no Rio de Janeiro, que eu pedi demissão. Então, com isso, eu me afastei completamente da prática médica, completamente. E eu passei a acompanhar a medicina como uma espécie de hobby, de diletantismo, só com leituras, frequentando a academia, vendo os colegas e assim por diante. E o senhor sente falta de operar? Sente falta de paciente? Não. Aconteceram duas coisas. Eu também estudei piano, eu sempre gostei muito de música, estudei piano durante muitos anos. Cheguei a tocar razoavelmente. E
também foi uma coisa que eu decidi, foi parar de tocar piano. Para mim era muito melhor ouvir as boas gravações que eu tenho dos grandes pianistas do mundo, em vez de eu ficar me esforçando para tocar não tão bem quanto eles. Então, são duas coisas que eu realmente nunca mais pratiquei, que foram piano e cirurgia. E me habituei à falta deles e não sinto falta. Acompanho só à distância, vendo os outros operarem e os outros tocarem piano. Eu vi aqui que o seu pai faleceu em 2001, né? Papai morreu com 91 anos, gostava de medicina até os últimos momentos, ele só gostava de medicina. Eu tenho um gosto muito diversificado, eu gosto muito de música, eu gosto de arte, eu gosto de literatura, eu leio muito. O meu pai era um ser absolutamente, exclusivamente dedicado à medicina. Praticamente nada mais interessava a ele que não fosse medicina. E como é que foi? Ele operou até que idade? Como é que foi para ele se aposentar? Com certeza foi diferente, né? Foi muito traumático, porque ele, ao contrário de mim, ele não pensou em parar nunca. Mas, infelizmente, há anos atrás, nós temos uma fazenda aqui no estado do Rio, que é uma fazenda da família, para onde eu vou muito e fico muito. É uma fazenda muito bonita, daquelas fazendas históricas do Vale do Paraíba, Fazenda do Café, que está conosco com a nossa família há 105 anos. E o meu pai estava indo para a fazenda e teve um acidente gravíssimo no que traumatizado física e mentalmente. E ele foi obrigado a deixar de trabalhar por causa disso, que para ele foi um trauma muito grande, além da perda da mulher, os traumas físicos e mentais todos que ele teve, e ele teve que interromper a prática médica, para ele foi um sacrifício muito grande. Mas ele sempre continuou frequentando a academia e congressos e tudo, louco por medicina. E esse acidente, ele tinha quantos anos? Como? Quantos anos ele tinha? O acidente, talvez uns 70, talvez, uma coisa assim, né? Mas ele ainda tinha muita prática e operava ainda, era muito entusiasmado e viajava, ia a todos os congressos e tudo. Mas a interrupção dele, ao contrário da minha, que foi planejada, infelizmente foi abrupta e por razões desagradáveis. E eu vi que o senhor vem de uma família de médico, né? E os seus descendentes? Eu vi que o senhor tem uma filha. Isso é um assunto que eu gosto muito. Inclusive, tem uma descendente que você conheceu, que está aqui ao meu lado, que preparou essa tela aqui que nós estamos falando, que se chama Joana de Marcilac. É minha filha advogada que está sentada aqui. Eu tenho 2 filhos. O Daniel é o mais velho, que mora em Londres, está fora do Brasil há muitos anos, é casado com uma inglesa, e tem meus netinhos ingleses que nem falam português. Que bom que eles se comunicam bem, né, com o senhor. Só em inglês. Você perguntou se eu tenho que falar inglês? Eu tenho que falar inglês. Também sei para conversar com os netos ingleses. E ele é profissional do mercado imobiliário, nada de medicina. É uma pessoa também muito interessante, gosta muito de literatura, de música, de arte, de cultura e de ganhar dinheiro no mercado imobiliário. E a minha filha, que está aqui do lado, apesar de não aparecer na tela, infelizmente, porque ela é bem bonita, está aqui do meu lado. Eu vi. Ela é formada em Direito na Irlanda. Então, na verdade, ela é uma advogada europeia, ela foi advogada há muito tempo nos Estados Unidos, em Nova York, trabalhou muito tempo como advogada em Paris, depois teve a feliz ou infeliz ideia de vir para o Brasil, onde ela mora perto de mim, ela mora aqui, eu moro na Gávea, ela mora no Leblon. E me deu 2 netinhas maravilhosas, que eu vejo sempre, nós vamos sempre para a fazenda juntos, e esses são os meus filhos. Ai, que delícia. Muito Nada de obrigada, medicina. Joana. Muito Nada obrigada de pela medicina. ajuda. Mas quem sabe uma das netinhas não vai querer fazer medicina mais para frente. Sabe, quem sabe? Tem a menorzinha, uma se chama Antônia e a outra se chama Felipa. A Antônia é mais de esportes e a Filipa gosta muito mais de natureza, de bichos
e faz coleção na fazenda de insetos dentro de vidros, e formigas e aranhas e tudo. Quem sabe se essa não vai fazer alguma coisa assim de biologia? Então, o senhor hoje tem 4 netos, né? 4 netos, Que exatamente. gostoso, 2 meninas e 2 meninos. Não, na Inglaterra é um casal. Ah, um E aqui casal. são 2 meninas, né? Maravilha, que parabéns, viu? Qual que é a religião do senhor? Eu sou de 2 famílias católicas e muito católicas. E graças a Deus, até estou usando Deus até para falar o graças a Deus. Eu me considero muito católico. E até um bom católico, porque eu pratico, eu gosto muito de ir à missa, de acompanhar as coisas da igreja, da cultura religiosa, das práticas sociais, eu gosto muito disso. E, na medida do possível, de seguir também os preceitos da igreja, da religião, principalmente no sentido de me comportar corretamente, né? De ser correto com as pessoas. Aliás, eu queria falar uma coisa parecida com isso, vinculada a isso, que vinha muito do meu pai. O meu pai dizia, meu pai foi um grande médico e foi uma das pessoas que tinha um relacionamento médico-paciente mais interessante que eu já vi na minha vida. Os doentes adoravam o meu pai, porque ele transmitia uma sensação de paz, de alegria, de esperança cada vez que ele chegava, que é exatamente uma das funções principais do médico. E uma das coisas que ele dizia, sem cansar de repetir, era o seguinte: meu filho, é muito difícil uma pessoa ser bom médico se não for boa médico. Ou para ser bom qualquer coisa, você tem que ser, antes de mais nada, boa pessoa. Você tem que ser correto, você tem que ser justo, você tem que ser bondoso com as pessoas. Isso que meu pai falava assim. Ah, com certeza, né? E Hoje em dia, eu vou sabe, falar mais uma coisa. Recentemente, eu estava num almoço de acadêmicos e nós estávamos falando sobre isso, sobre relação médico-paciente, e que a bondade do médico ajuda muito o doente a se tratar e a se curar. Mas está entrando um negócio novo em medicina, que é essa medicina à distância, que essa relação médico-paciente está ficando muito atenuada. E vai chegar um ponto que eu tenho medo que ela seja quase desnecessária. Você, hoje em dia, você pode dar um parecer, você é um oftalmologista, você pode dar um parecer sobre a retina de um doente que está em Lima, no Peru, através do computador. Você não chega perto desse doente, você não fala espanhol, você não cobra consulta, você não faz nada, faz tudo através da internet, e que a relação médico-paciente é muito limitada. E a sua atuação médica continua a ser muito importante. Mas é um tipo de medicina moderna para a qual eu acho que eu não estou muito preparado, não. mas é exatamente nesse ponto que eu queria chegar com essa entrevista, né? Porque acho que a gente precisa resgatar isso. Então, o senhor vê, eu sou oftalmo, que eu estou numa especialidade super tecnológica. Agora, na pandemia, eu me deparei com teleconsultas. Eu tenho 3 pacientes em Caicó, no Rio Grande do Norte, que nunca vieram para São Paulo e que eu acompanho em conjunto com o oftalmologista que me manda os exames e eu vou conduzindo, mas que elas têm o meu WhatsApp e eu falo quase todo dia com elas e todas as angústias, né, eu faço a parte de uveíte, então das recidivas e da piora da visão e do medo da cegueira. E eu acho que aonde nós não somos insubstituíveis é no acolhimento e na relação médico-paciente. Então, coincidentemente, hoje de manhã, eu atendi um paciente, que era uma consulta de rotina, era um óculos, para nós, uma rotina. E que na hora que ele entrou, eu vi que ele estava um pouco tenso, e ele me contou que a filha única dele, de 27 anos, teve um diagnóstico de linfoma de célula B, e que, a princípio, eles acharam que era um outro tumor e que iam fazer uma cirurgia de Whipple na menina, e que no dia anterior à cirurgia, o médico foi passar visita, viu um vaso dilatado, suspendeu a cirurgia e fez o diagnóstico correto, e isso tem 1 ano, né? Então, o senhor vê que mesmo eu sendo... E eu achei interessante ser hoje, porque eu ia falar com o senhor, né, que é oncologista e tudo isso. Então, mesmo uma consulta
boba de óculos, ele ficou aqui 1 hora e me contou, e aquilo fez bem para ele. Então, isso é insubstituível do médico, esse Tem toda a carinho razão. Toda a razão. que a gente pode dar. E isso que o senhor falou, da paz, da alegria e da esperança, eu acho que é fundamental, né? E eu Olha, vou. deixa eu acrescentar uma coisa a você. O Clementino Fraga Filho, que foi um dos maiores clínicos do Rio de Janeiro, que dá nome ao hospital, nosso hospital universitário da UFRJ aqui no Rio de Janeiro, ele, nas aulas dele, ele se interessava muito com relação ao médico-paciente. Ele dizia que se você vai visitar um paciente no seu leito, seja na casa, ou seja no hospital, um dos gestos mais benéficos à saúde do doente é você puxar uma cadeira e se sentar ao lado da cama dele. Basta isso para o doente se sentir mais forte e mais confiante, porque o doente passa a ter a noção de que o médico vai prestar atenção ao que ele vai dizer ou ao que ele está sentindo. É uma coisa fundamental. E sabe que também da minha família, né? Semana passada eu fui fazer um exame, uma endoscopia com o meu marido de rotina, e aí aqui em São Paulo estava difícil, porque alguns hospitais a parte de endoscopia virou UTI, então cancelaram a endoscopia dele várias vezes. E mesmo passando com profissionais super habilidosos, ele saiu do hospital triste, assim, ele falou, sabe, ele não me passou, ficou em cima do muro, não falou se é, se não é, não passou a confiança que ele queria. E talvez se ele tivesse sentado ali do lado do leito, sem pressa para preencher um monte de computador, né, que agora é tudo no Sim. computador. Sabe que uma situação que eu achei muito engraçada, quando o meu marido estava se recuperando da sedação, ele estava na maca no meio da sala, com os aparelhos mais tecnológicos possíveis. Aí, a anestesista virada para uma parede, escrevendo no computador. O médico virado para outra parede, escrevendo no outro computador. E a auxiliar de enfermagem na terceira parede. E eu lá com meu marido. Então, ninguém estava olhando para ele naquela hora. E com toda a Só tecnologia. você. Só eu. E eles falando assim, essa certificação americana, a gente precisa fazer tudo pelo computador. E eu percebi naquela hora que os computadores, de certa maneira, roubaram a atenção do doente que estava acordando, né? E era um momento assim que ele perguntando o que tinha e tal. Então, eu acho mesmo que essa essência da medicina, ela precisa ser resgatada, e muito bom ouvir isso do Dr. É, Clementino Faraga Filho. olho no olho ainda é uma coisa muito É, importante. Olho no olho. e o senhor tem algum caso inesquecível da sua vida? Algum paciente, algum caso que o senhor gostaria de contar? Honestamente, nada assim que tenha marcado tanto individualmente a minha vida. Eu sempre tive um muito bom relacionamento com meus pacientes. Gostava muito de conversar, isso eu aprendi muito, e principalmente ouvir a conversa do doente, ouvir a queixa, o tipo de angústia. O doente, quando vai no consultório, quando ele tem a primeira consulta com você, na verdade, ele tem um medo duplo. Ele tem medo de estar doente ou de ficar doente. Em segundo lugar, ele tem medo do médico. Ele tem medo da maneira como ele vai ser tratado pelo médico. Ele chega incerto. Então, uma prova inicial de confiança, de amizade, de relaxamento. Não precisa ter brincadeirinha, porque também o doente não gosta de muita brincadeira, porque a medicina não é brincadeira, não é um ambiente de brincadeira, mas um ambiente que ofereça respeito, seriedade e, sobretudo, esperança. Mesmo nos casos mais graves, é muito importante. Nós fizemos um artigo um grupo de praticantes de oncologia com psiquiatra, que foi até publicado, muito interessante, que tinha um título em inglês, que eu acho que era muito interessante. Ele dizia assim, Hope, not Truth.
o importante é você dar esperança e não a verdade. Não que você esconda a verdade das pessoas, a gravidade, ou a inevitabilidade da morte, da progressão da doença, que for. Mas não deixar nunca de dar uma certa ideia de esperança, de tranquilidade, de bem-estar, alguma coisa que possa fazer bem ao doente, ou como cura, ou como um final mais confortável, que, na verdade, nós Poxa, desejamos. essa frase é Na linda. verdade, Essa frase é hope, linda. not truth. Podia ser Olha, o na título da sua verdade, entrevista. a maioria das pessoas, todo mundo diz, eu tenho medo da morte, fulano tem medo da morte. A maioria das pessoas não tem medo da morte. A maioria das pessoas tem medo das maneiras em que a morte acontece, que, em geral, são cercadas de muito sofrimento, de muita ansiedade, de muita angústia, e que é uma das obrigações nossas de tentar aliviar isso tudo, seja com Sem dúvida. medicação, sedação, com o que for. O senhor se considera uma pessoa feliz? Muito. E não só feliz, mas muito privilegiado. Na verdade, eu tenho 82 anos de privilégios. Eu acho que é bastante. Eu não posso esperar muito daqui por diante. Ah, Mas já está bom, né? e o senhor comentou que o senhor era casado. O senhor é casado ainda? Não, não, não. Eu fui casado uma vez só com uma mulher extraordinária. Nós fomos casados há mais de 20 anos, que é a mãe dos meus filhos. E depois nós nos divorciamos por uma série de razões, mas nunca deixamos de ser amigos, confidentes e cúmplices, sempre com muita confiança um no outro. Era o passado de Covid. Foi muito triste para mim, para os meus filhos, tudo isso, mas eu nunca mais tive vontade de me casar outra vez. Foi o meu único casamento. Que foi quando eu entrei em contato com o senhor me disse que tinha tido uma perda e pediu para a gente marcar mais para frente, né, a entrevista. Verdade, é verdade. E qual é o seu segredo da sua vida feliz e da sua longevidade? Bom, da longevidade, eu não sei, eu já tive doenças, até doenças graves, mas graças a Deus, quase todas cirúrgicas. Doenças cirúrgicas têm vantagens. Essa semana eu escutei uma conversa num programa seu, do professor Sérgio Novis, uma frase do pai dele, que diz o seguinte: os cirurgiões têm que ser muito respeitados, porque eles tiram as doenças com as mãos. Isso é uma coisa muito respeitável, né? Então, a maioria das doenças que eu tive na minha vida foram cirúrgicas, então tiveram soluções cirúrgicas. Então, eu estou aqui até hoje. Que bom. Posso... E o senhor tem algum arrependimento? Não, não. E além dessa frase que eu achei linda, Hope Not Truth, o senhor tem alguma outra frase que o senhor considera importante para passar para os jovens? Olha, dar conselho é muito difícil, né? É um pouco abusado, porque conselho... Tem até uma coisa que se diz, mas que se fosse bom, não se dava de graça, se vendia caro, não é? Não sei, eu procuro ter muita paciência com os jovens e com as crianças. Eu gosto muito de criança. A gente aprende muito com as crianças, porque as crianças são seres muito puros, muito sinceros, que dizem verdades para a gente, às vezes até meio chocantes, não é? Mas, sobretudo, a gente saber dialogar corretamente, seja com que idade for, com criança, com jovem, com aluno, com discípulo, com assistente, com casamento, com qualquer coisa. Você sabe ouvir a pessoa também, ouvir críticas, uma certa serenidade, né? Porque às vezes a gente merece ouvir as críticas e deve aproveitar a crítica até para se melhorar um pouco, para se corrigir um pouco. Bom, o senhor falou para mim que queria ser médico de criança, né? Mas depois o senhor mudou de ideia.
Eu desisti muito cedo, eu fui logo para a cirurgia. Que bom. E, para terminar, o que que o senhor diria para os seus Infelizmente, filhos? deixa eu dizer uma coisa, na carreira que eu assumi de cirurgia oncológica e no departamento que eu tinha de cirurgia no Instituto Nacional de Câncer, infelizmente, eu tive que operar muitas crianças de doenças muito graves, de coisas principalmente de sarcomas de extremidade, sarcomas ósseos, de retinoblastoma, que você deve conhecer muito bem, que é uma das coisas terríveis de uma criança pequena, que é o câncer do olho, da retina, e de alta malignidade. Eu convivi muito com isso. E tudo isso, na verdade, me envelheceu muito profissionalmente, não fisicamente, profissionalmente. E talvez seja um dos motivos que me fizeram de me aposentar mais cedo do que os outros cirurgiões da minha geração. Mas eu falo para os meus alunos, né, que o meu objetivo é me aposentar, porque é muita atenção, né? Você fica ligado o tempo todo, não pode deixar de dar a atenção que o paciente merece, e a gente é médico em todos os momentos, e quem opera, Tá? quem é cirurgião, sabe que vem Verdade. complicação, vem reabordagem e uma série de coisas, né? O cirurgião é feito piloto de avião, você não pode se distrair, não, com os acontecimentos. É, não Os pode. acidentes, os acontecimentos, às vezes são irreparáveis. Eu vou fazer uma pergunta um pouco polêmica, né? O senhor foi diretor do INCA, né? Como que você vê a... Não, na verdade, não fui. Eu até vou dizer uma coisa para você. Meu pai foi diretor do INCA. Ah, Eu já trabalhava no INCA há muito tempo, eu chefiava um serviço de cirurgia. O meu pai foi diretor do INCA e foi diretor, gostava muito, e era bom diretor, e ele administrava. Eu, ao contrário, eu nunca gostei muito de papéis administrativos. Eu nunca gostei muito de mandar nos outros, de administrar pessoas. Não sei se é um aspecto da minha personalidade, talvez um dos meus defeitos, mas nunca me atraiu muito administração, não. Eu não fui diretor do INCA, não. Meu pai que foi. Você está confundindo com o sobrenome é o mesmo. o que eu queria te perguntar é com relação ao dinheiro na medicina, né? Que é sempre um tema muito polêmico. Você pode operar, você pode não operar, e às vezes o médico indica por outro motivo. Como que o senhor vê isso e qual que é a solução disso? Você diz de remuneração médica? Não, porque às Médico. vezes eu sinto que os médicos em geral têm uma remuneração baixa e acabam super indicando procedimentos que têm uma maior rentabilidade. Isso eu não vou nem entrar, porque eu acho que você deve ter uma atuação correta, técnica, você deve fazer o que é certo, seja de graça, seja pago, mal pago, bem pago, você deve fazer a indicação correta e sempre de acordo com o paciente. Você tem que explicar ao doente o que você vai fazer, e o doente precisa aceitar e compartilhar daquela indicação junto com você. Agora, eu acho que quem quer ser rico não deve ser médico. Não é a profissão certa para se enriquecer. A não ser que a pessoa seja, eu não estou em nada contra, que seja, como é que se diz, um executivo da medicina, um profissional, um administrador de uma cadeia de hospitais, ou que faça uma holding de terapia, e que dá certo e enriquece muita gente. Mas não é a profissão correta para a pessoa praticar o enriquecimento. Agora, eu acho que o profissional, como qualquer profissional, deve ser corretamente indenizado, pago pelo trabalho dele. Só não deve ter exorbitâncias. Os preços devem ser coerentes com a importância do médico, com a importância do ato que ele está praticando e com a importância financeira daquela pessoa também. Também você não vai arruinar uma família para fazer uma cirurgia de olho. A pessoa tem que vender o apartamento para fazer uma cirurgia de catarata. Melhor ficar com a catarata no apartamento. É isso que eu quero dizer. Sem dúvida, com certeza. Professor, e o que que o senhor quer deixar
como mensagem final para os seus filhos, para os seus netos e para os jovens líderes que ainda têm muito arroz com feijão para Eu gosto muito crescer? de conversar, como você está vendo, de trocar ideias, principalmente ouvir o que eles têm a dizer, de trocar um ping-pong, uma troca de ideias. Mas o que eu gostaria mesmo não é de deixar nenhum ensinamento direto. Eu gostaria não que eles sentissem falta de mim depois da minha partida, mas que eles pelo menos tivessem boas lembranças. Lembranças boas lembranças e que eu fui de utilidade na vida, na formação deles. Que bom. Faz quanto tempo que o senhor não vê seus netos lá de Londres? Os netos de Londres, eu costumava ver 1 ou 2 vezes por ano. Agora, quando com a pandemia, eu já tenho 1 ano e meio, que eles não vêm aqui, eu não vou lá. Que Em triste, geral, eu né? ia lá 1 vez por ano e eles vinham aqui 1 vez por ano. Então, a gente se via 2 vezes. E qual que é a primeira coisa que o senhor vai fazer quando for seguro pela pandemia? Eu acho que eu vou a Londres. Então tá bom. Eu vou a Londres, eu gosto muito de ficar com eles lá, de fazer programa de família, programa de criança, ir ao teatro, passear, ver exposições, tudo isso eu gosto muito. Que bom. Bom, professor Jaime, muito obrigada. Quero agradecer também a Joana, que eu sei que está aí do lado, né? Fala para ela aparecer um pouquinho, para a gente colocar ela te dando um abraço no... Bom, vocês vão ficar impressionados porque ela é muito bonita, ela aqui, ó. Muito linda! Peraí. Obrigada, tá doutora. Obrigada por participar. Ela é muito bonita. Eu vou terminar assim, ó. Eu vou pedir para a edição deixar o final com a Joana. Mas ela não é minha advogada, não. É uma advogada. Ela é a minha filha, querida. Ai, que delícia. Sabe que o meu pai era oftalmologista também, e eu perdi meu pai quando eu estava no 6º ano. Então, eu te perguntei como é que era operar com seu pai, porque, apesar de toda a jornada, eu não operei junto com meu pai. Mas a gente opera junto todo dia, né? Então, muito bonito de ver sua carreira. Fico muito feliz do senhor separar 1 hora para esse projeto. E é muito bom, é muito gostoso conversar com pessoas mais experientes e tentar sugar um pouco dos seus ensinamentos. Eu que agradeço. O que eu posso dizer como retribuição é desejar sucesso na sua vida. Sucesso. Muito obrigada, muito obrigada. Uma coisa que nem sempre depende da gente, mas na hora que ele aparece, você tem que pegar ele. Você tem que pegar o sucesso, senão você deixa escapar. O senhor certamente é uma pessoa de muito sucesso na vida profissional e na vida pessoal também. Estou muito feliz de ter te conhecido, mesmo online. Vai ser pessoalmente. Um dia vai ser pessoalmente. Se Deus quiser. Bom, muito obrigada, Joana. Muito obrigada, professor Jaime. Obrigada, doutora. Um abraço. Bom trabalho. Abraço. Tchau.